Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do podcast Psicologia Todo Dia e hoje a gente vai trabalhar um tema aqui, crista da onda, que é o tema dos transtornos narcisistas, o transtorno narcisista. E para me ajudar nessa discussão, eu convidei mais uma vez uma professora que é muito especial para mim, gosto muito, muito competente, que é a professora Fernanda Gonçalves, está aqui comigo mais uma vez. Obrigada, Fernanda. E eu vou começar, então, a nossa conversa pedindo para você dizer para mim o que é uma pessoa narcisista. Qual é a diferença de um transtorno narcisista para uma pessoa com tendência narcisista? Primeiro, obrigada, Flávia, por ter me convidado para falar desse tema, né? É um termo que já caiu no senso comum, então qualquer comportamento que fale um pouco de vaidade, de arrogância, as pessoas meio que atribuem essa nomenclatura, né? E o que é muito grave, porque pode fazer com que a pessoa, de fato, pense ou entenda que ela tem um adoecimento muito mais grave do que ela tem. A primeira coisa é legal a gente pensar o que é um transtorno. Um transtorno é um conjunto de características e muitas vezes essas características são comuns a todos, mas naquela pessoa acontece com tanta frequência e é tão intenso que gera um prejuízo. É isso que é um transtorno. Então, quando nós pensamos em vaidade, é da natureza humana. Em algum momento você ser mais prepotente ou ser mais grosseiro, isso acontece no cotidiano, né? O problema é que uma pessoa que tem esse transtorno, ela faz isso com muita regularidade, de forma muito intensa. E aí isso impacta no cotidiano, gerando prejuízos nas relações. Então, normalmente, essas pessoas que são ditas narcisistas, sem que ela tenha o transtorno, são pessoas que tendem a ser um pouco mais arrogantes, que tendem a não ter muita empatia com o outro, então ela não se importa de colocar o outro numa condição de subjugado. E aí, normalmente, quando isso acontece, a gente está falando de características de personalidade. Então, o transtorno narcisista é um transtorno da personalidade. E o transtorno da personalidade, ele vai acometer o sujeito por um encontro do que a gente chama de traços, que são padrões de comportamento, que, segundo Cosmo McRae, nasce com a gente e nos acompanha durante a vida toda. Mas cabe marcar aqui que ninguém nasce doente, ninguém nasce com transtorno de personalidade. Mas todos nós temos características que podem favorecer um transtorno ou outro. Então, quando eu falo de amabilidade, de impulsividade, de pró-sociabilidade, que são características de personalidade, pessoas que têm esses traços desorganizados ou numa intensidade muito elevada podem ter maior facilidade de desenvolver esse transtorno. Por que que podem ter? Porque um transtorno nunca é só traço, ele é um encontro do traço com o ambiente em que ele está inserido. Então, ter esses traços não significa que você terá um transtorno, mas se você encontrar um ambiente que favoreça isso, por múltiplas violências ou por dificuldade de estar inserido num contexto não, a palavra não é forçar, né, mas que faça com que o sujeito entenda a importância do convívio social, enfim, ele tem uma tendência maior a desenvolver esse transtorno. É interessante, né, esse trecho que você traz da importância do ambiente, do contexto, né? É por isso que a gente tanto difunde isso, né? Toda a psicologia social, a gente não tira o sujeito do contexto que ele vive, né? Até para pensar as patologias, os transtornos, então, bem bacana. E aí, pegando um gancho no que você está dizendo, como é que essa pessoa, e aí pensando o transtorno já, né? Como é que ele age? Assim, o que é uma pessoa com transtorno? Se ele é categorizado como um transtorno, como é que é o comportamento dele? Então, eu brinco quando estou dando aula que a pessoa que tem esse transtorno, ela não acha que ela é o último biscoito do pacote, ela tem certeza, sabe? Então, é uma pessoa que, de fato, acredita muito no seu potencial, que ele tem poderes, não poderes no sentido de uma ruptura com a realidade, né? Mas ele entende que a capacidade dele está muito acima da média e ele coloca o outro numa condição de subjugado. Essa que é uma das grandes características, né? Então, para ele não importa ser só muito bom, ele é muito bom e ele tem que mostrar que o outro é muito ruim. Então, são pessoas que tendem a ser muito, muito perversas nessa relação porque elas são pouco empáticas. Elas entendem que o ambiente precisa a todo tempo favorecê-lo, servi-lo, e por isso que as relações dele são relações tão abusivas, né? Porque ele acredita de fato que ele tem direitos adquiridos porque ele é muito bom, ele ou ela, né? Tô falando da pessoa. Mas porque, de fato, tem muitas competências, gosta sempre de estar associado a pessoas que podem colocar ele numa condição de poder, então tem minorias, ele despreza, né? E aí isso acaba, essa junção dessas características gera muito prejuízo no convívio.
Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre os relacionamentos. Como uma pessoa com um transtorno narcisista age em relacionamentos, seja, né, de intimidade ou familiar. Acho que você já trouxe um pouquinho, mas se quiser aprofundar, como é que seria essa pessoa com um transtorno narcisista nos relacionamentos? Uma pessoa com esse transtorno, ele tende a se aproximar de quem pode trazer benefícios para ele, seja econômico, social, alguém que favorece os seus próprios desejos, que está ali para servi-lo. E tem sempre um score muito baixo de empatia, então tendem a ser pessoas com relações muito abusivas, né? Que desprestigiam o outro, que ofendem e que não têm nenhuma percepção de culpa por conta disso, né? Eles entendem que, de fato, eles têm esse direito, eles têm essa garantia de benefícios. Então, são relações sempre muito abusivas. É comum, então, uma pessoa com transtorno narcisista buscar terapia? Isso acontece? Essa pessoa busca? Não por esse transtorno. Normalmente, quando ele vai buscar, porque eu não brinquei que ele se acha o último biscoito do pacote, então ele entende que ele está certo, que ele não precisa de ajuda. Mas muitas vezes esses desdobramentos geram outros transtornos. Então, ele busca sempre muita performance. E aí, quando ele percebe que talvez ele não esteja tendo o desempenho que ele deseja, adoece, deprime, fica ansioso. E aí ele vem por isso. Mas não pelo transtorno de personalidade narcisista. Raríssimo. Não recordo de alguém que tenha um único caso por uma pressão familiar em que foi para avaliar para ver se era transtorno de personalidade narcisista. Mas a maioria deles chega por um outro motivo qualquer. Entendi, faz muito sentido, né? Se ele não se reconhece enquanto uma questão, entendi, bem, bem interessante. E aí, com relação ao surgimento desse transtorno, acho que você já comentou um pouquinho, mas se puder desdobrar, essa pessoa nasce narcisista ou ela se torna? Ela se torna. Todo transtorno de personalidade, quando a gente pensa na personalidade, se tem um consenso na literatura da importância do ambiente. Então, as teorias, elas discordam do quanto, né? Você vai ter a teoria comportamental, que entende que tudo é ambiente, e você vai ter a teoria do traço, que vai dizer, nasce com traços, mas o ambiente modela. Então, ele não nasce, ele se torna. Todos os transtornos de personalidade, o diagnóstico, ele só acontece a partir dos 18 anos. Mas é claro que a gente percebe esses sintomas, esses sinais anteriormente. Então, na adolescência, eles já começam a apresentar esses sinais. O que a literatura mostra que tem traços de personalidade que favorecem, e quanto antes nós percebermos, melhor eles podem ser trabalhados para que eles não evoluam de uma forma tão intensa e tão grave que vire um transtorno. Mas eles se tornam, eles não nascem. Ninguém nasce narcisista, nem muito menos com transtorno narcisista. Ele vai, na relação com o mundo, tendo essa distorção na personalidade, por isso que vira um transtorno. E uma dúvida que eu fiquei agora é como é que se diferencia um narcisista de um psicopata? O que seria ali um diagnóstico diferencial dessas duas? O psicopata, no DSM-5-TR agora, que é o que está em vigor, né? Mas já no DSM-5, o nome hoje é transtorno de personalidade antissocial. Justamente para tirar esse estigma, né? Porque normalmente quando a gente pensa no psicopata, nós pensamos já vai lá no serial killer, né? Quando, na verdade, o transtorno antissocial é alguém que tem o desejo de burlar normas sociais, morais, sem ter culpa por isso. Então, ele não está tão preocupado em mostrar o quanto ele é capaz ou de desprestigiar o outro. Isso pode acontecer no percurso, mas esse não é o objetivo principal dele. O antissocial, as características dele é essa pouca preocupação, que é o que a gente chama na avaliação de pró-sociabilidade, em seguir normas e regras sociais, morais e jurídicas. E pode te prejudicar num jogo ou pode matar uma pessoa. Já quando nós falamos do narcisista, está muito voltado para a integridade do ego mesmo, assim, para a pessoa crer que ela tem um potencial diferenciado, que ele tem uma característica única, que as pessoas devem servi-lo para que os desejos dele sejam satisfeitos. Então, a diferença primária, né, nesses diagnósticos está nisso. E o tratamento? Como é que se trata? Teria um protocolo de tratamento para pessoas com transtornos narcisistas? E como é que seria? Tem, né? Que bom por isso que de alguma forma tem arranjos, mas o primeiro ponto fundamental é ele entender o que tem e o impacto que isso pode gerar no outro. Porque muitas vezes eles, por perseguirem isso, são de fato pessoas que têm alta performance ou que têm, enfim, que conseguem poder, dinheiro, que são coisas que eles valorizam.
e às vezes conscientizá-los do quanto isso pode gerar prejuízo nas relações é um pouco mais complexo. Mas esse autoconhecimento e esse entendimento do impacto que isso pode gerar é que normalmente é o que vai sensibilizar esse sujeito para fazer a intervenção. Então, abordagens como terapia cognitiva comportamental, gestalt terapia, própria psicanálise, tem alguns modelos de intervenção que apresentam uma boa eficácia para o tratamento de pacientes com esse transtorno. É muito interessante, né? Bem, eu acho que é uma temática pulsante, você que está aí ouvindo esse podcast deve estar se perguntando, né? Porque até então a gente vê circular muito na mídia uma banalização desse diagnóstico, né? De mulheres, homens, enfim. Então, você teria algo a dizer sobre isso, assim, como talvez uma orientação para as pessoas, né? Com relação a essa banalização do diagnóstico, o que você teria a dizer para as pessoas sobre isso? Primeiro, procurar um especialista para fazer sua avaliação, porque hoje nós vemos muitos instrumentos que não têm validade científica circulando, né? E quando a gente fala dessa banalização é tão grave que eu vejo alguns instrumentos de personalidade criando perfis, tipos de personalidade com o nome de transtorno, né? Então, você tem um perfil de personalidade psicopata, você tem um perfil de personalidade narcisista, como se eles estivessem descrevendo algo bom. Um transtorno de personalidade traz muito prejuízo para o sujeito, para o cotidiano. Então, isso não pode ser visto de tal forma, né? Tão arbitrária. Então, se você tem dúvidas de uma avaliação de qual característica que você tem, seja um transtorno ou não, a importância de você procurar um profissional especializado é porque, às vezes, uma característica ela pode ser comum a um outro transtorno. Então, quando nós falamos dessa vaidade, ela não é uma característica só do narcisista, né? Então, o histriônico também é muito vaidoso. Agora, como é que isso vai se desdobrar no desenvolvimento humano é que talvez um profissional especializado consiga identificar e pensar o melhor tratamento para você. Então, se tem dúvida, né, se de alguma forma encontrou algum material e se identificou com aquilo, o segundo passo é você procurar um especialista para fazer sua avaliação. Excelente, Fernanda, maravilhoso. Bem, eu acho que vocês aí em casa também perceberam a qualidade e a riqueza da discussão que a gente teve aqui hoje. E com isso a gente termina o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Espero revê-los em breve, pessoal. Até lá.